Volta com o Bandeirantes Acontece, agora 3h14. Estava falando aqui na abertura do programa de hoje a respeito da expectativa que nós ficamos nas redações com o início da invasão, né, de Israel no território da faixa de Gaza, depois daquilo que aconteceu, né, dos integrantes do Hamas, dos terroristas do Hamas, mataram todos aqueles jovens que participavam daquela festa. E aí ficamos naquela expectativa de vai invadir, não vai invadir, como é que será? Será brutal a resposta israelense? E a gente vivia até então, até o início desse conflito, a guerra do momento ainda era, depois de tanto tempo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E isso virou um assunto secundário. Já são mais de 100 dias do conflito entre Israel e Hamas e já pintou outro conflito no meio desse caminho, tudo que está acontecendo, com o bombardeio que houve das tropas do Iêmen no cargueiro americano, numa rota importantíssima do Mar Vermelho, e a gente vai falar sobre outras coisas relacionadas aos conflitos, especificamente sobre Israel e Hamas e as repercussões. Nós estamos aqui com o José Niemeyer, que é coordenador de graduação de Relações Internacionais do IBMEC, lá do Rio de Janeiro. Como é que vai, José Niemeyer? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Um prazer estar com você e com os assinantes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, um abraço para você. Olha só, a gente está falando de 3 meses e tanto já do conflito. E Israel, quando tomou a decisão, e parece uma decisão muito mais de Netanyahu do que da inteligência, mas era uma resposta que ele precisava dar, fragilizado politicamente, e que precisava agir de alguma forma para mostrar força, que estava sob o comando dele naquele momento, segue no comando dele, mas que talvez não o credencie com todas as condições para manter a força política após o fim do conflito, e não sabemos quando isso vai acontecer. De que forma a gente pode falar sobre os objetivos que Israel tinha dentro do território, dentro da faixa de Gaza, para atingir o Hamas, e o que foi conquistado até agora? Hein, Niemeyer? Ronald, muito boa pergunta, porque na verdade você fez uma análise também mostrando que na guerra a tomada de decisão, se ela for política, ela pode acabar perdendo eficiência, né? Nós não temos a informação exata de como estão sendo, como continuam as operações dentro da faixa de Gaza, principalmente no sul de Gaza, né? Eles começaram pelo norte, mas nós temos muito pouca informação. Na verdade, quem tem informação exata são os serviços secretos dos países envolvidos, mesmo o serviço secreto ligado à autoridade palestina, né? Por mais que a faixa de Gaza seja um território administrado pelo Hamas, que eu posso dizer, adversário dentro da autoridade palestina do Fatah, que é quem administra a Cisjordânia. Então, a informação é uma informação superficial. Nós podemos dizer que Israel, a partir desta ação, que também é política, como você bem colocou, da liderança de Israel, Israel conseguiu atingir os objetivos estratégicos militares? Acho que alguns objetivos, sim. Foram eliminados os líderes do Hamas. Temos a informação que alguns líderes foram eliminados, mas não toda a cadeia de comando e nem todos os simpatizantes, que seria muito difícil, porque a invasão da faixa de Gaza é uma guerra basicamente assimétrica, e os simpatizantes do Hamas e os grupos ligados ao Hamas estão usando de técnicas de guerrilha, estão usando do próprio território, da maneira como se organiza o território. Fica difícil para Israel, a partir dessa ação política, né, e militar, conseguir todos os seus objetivos. Nós vamos ter que aguardar mais, e hoje, infelizmente, estamos comemorando, né, 100 dias do conflito, né? Muito grave. Aliás, não, um pouco mais de 100 dias. Muito grave comemorar mais um conflito. Temos 100 dias de conflito em pleno século XXI, numa região tão sensível, numa região onde cada vez mais nós percebemos a possibilidade de escalada do conflito com outros países, outros estados adentrando, por exemplo, o Irã, por exemplo, a Síria. Até agora a Síria está com uma postura mais de aguardar, porque ela vive uma questão interna muito grave. Então, em pleno século XXI, infelizmente, Ronald,
nós estamos vivendo hipóteses de guerra e guerras formais na Europa, no Oriente Médio. Há uma questão grave acontecendo na América do Sul, que foi a tentativa da Venezuela de atacar posições da Guiana com relação a Essequibo. Tem a questão também do Equador. Tempos muito difíceis das relações internacionais, eu diria, Ronald. Se a gente for falar sobre apoios, toda a guerra depende de um conjunto de apoios. A Ucrânia, apesar de não fazer parte da OTAN, recebeu todo o apoio possível, imaginável, de aliados nesse conflito contra a Rússia. Israel tem históricos apoios, o principal deles, claro, o apoio dos Estados Unidos. Mas como que o senhor avalia, professor Niemeyer, ao longo desses pouco mais de 100 dias, a evolução dos apoios e não apoios a Israel diante da escalada do que aconteceu na faixa de Gaza? Excelente também questão que você coloca, porque o que nós percebemos, e mesmo na guerra da Ucrânia, você diz que o apoio foi forte, foi um apoio importante, mas um apoio financeiro e, no máximo, logístico, até porque a Rússia iria reagir de maneira, talvez, pouco calculada, né, se algum membro da OTAN atuasse também na linha de frente da guerra, né? Então, ali tem uma limitação, né? A guerra tem que ficar ainda restrita à Rússia e à Ucrânia. A OTAN não pode entrar, né? Então, ali, nisso, na minha visão como analista de relações internacionais, já mostra uma limitação, principalmente de Estados Unidos e principais aliados dentro da OTAN. Na questão de Israel, os Estados Unidos enviaram algumas fragatas, 2 porta-aviões, se não estou enganado, para o Mar Vermelho, até já prevendo o que aconteceria, né? Que está acontecendo agora com relação aos rebeldes hutis, que na verdade são rebeldes, mas que têm uma influência muito grande na administração do governo do Iêmen, né? O Iêmen é um país dividido, né? É importante o ouvinte da Bandeirantes entender que no Oriente Médio os governos eles são formados por grupos que são adversários e inimigos, né? Nada é tão organizado, né, naqueles países do ponto de vista governamental. Então, o Iêmen é governado também por forças ligadas aos hutis, que são um grupo rebelde dentro do Iêmen, apoiados pelo Irã para desestabilizar o apoio da Arábia Saudita àqueles grupos pró-Arábia Saudita dentro do Iêmen. Então, é tudo muito colcha de retalhos, né? Olhando isso, os Estados Unidos e, mais recentemente, a Inglaterra estão participando agora de uma maneira mais direta. Mas até agora, Ronald, o apoio tinha sido diplomático. A Secretaria de Estado norte-americana tinha participado, sempre atuando nos bastidores, e acho que foi o correto. Mas eu não tenho também certeza, e acho que ninguém tem, se a liderança israelense, o governo de Israel, está satisfeito com o apoio até agora dos Estados Unidos. O que aconteceu é que esse apoio pode ainda ser limitado pelo fato do Irã não ter entrado no conflito. O receio maior era o Irã, a partir da sua força aérea, atacar posições israelenses, ou mesmo uma guerra total entre o Hezbollah e Israel. Isso não ocorreu por ação diplomática norte-americana, mas ainda o governo de Israel deve estar, entre aspas, pagando para ver qual será o apoio norte-americano se o conflito escalar. Por que isso? Porque está todo mundo, os países hoje, Ronald, no sistema internacional, eu sinto que os países estão se testando, né? Mesmo os países aliados, eles testam até onde vai o apoio norte-americano. Por isso que a sua pergunta é muito boa. Até onde vai o apoio europeu, a questão para dentro da OTAN para a Ucrânia? Até onde vai o apoio chinês na questão da guerra Rússia e Ucrânia? Até onde vai o apoio brasileiro se a Venezuela atacar posições na Guiana? Os limites, né, professor? Os limites. Isso é muito importante, porque o sistema internacional, Ronald, desde o fim da Guerra Fria, ele é um sistema internacional, na minha visão, fragmentado, competitivo e muito contraído. Contraído no sentido de que parece que não existe políticas externas dos países, existe só a questão interna. Inclusive, isso repercute muito, na minha opinião, na eleição agora
de 24 nos Estados Unidos. As sociedades estão tão preocupadas com as suas esquinas, entre aspas, ou mesmo de ponto de vista real, estão tão preocupadas com o que nós vemos no dia a dia das nossas sociedades, ou no caso da sociedade brasileira, que as populações variadas não estão preocupadas em entrar em guerra entre estados, em participar de uma guerra. Então, há uma cobrança interna das sociedades nacionais para que os países não entrem em aventuras militares. Mas o que é mais grave no sistema hoje internacional, e também olhando cada país, Ronald, é que os países estão com uma agenda pouco clara de política externa, por isso que eu falo que é contraído, não há cooperação no sistema, mas alguns países estão partindo para aventuras militares claras, né? Tipo a Rússia com relação à Ucrânia, a Venezuela, possivelmente com relação à Guiana em algum momento, né? Mesmo o Hamas, como um grupo terrorista e que se diz representante da Palestina na faixa de Gaza, atacando posições de Israel. É tudo muito fluido, né, Rodo? Muito fluido. Professor, tem um personagem nesse... Personagem é uma forma figurativa de dizer, mas no meio de tudo isso, de todos esses conflitos, mas eu quero inicialmente focar no conflito entre Israel e Hamas, que é o Conselho de Segurança da ONU. Diante das decisões que foram tomadas, que foram ignoradas solenemente, das inúmeras reuniões de emergência, como é que sai o Conselho de Segurança da ONU, ou pelo menos como é que está, já que o conflito não acabou, diante daquilo que tentaram decidir para minimizar o dano da guerra? Olha, Ronald, boa pergunta também. Nós sempre criticamos o Conselho de Segurança da ONU. Aliás, nós criticamos sempre as organizações internacionais pós-Segunda Guerra, porque sempre achamos que elas não são eficientes. Mas elas fazem aquilo que é possível num mundo, por exemplo, hoje, que tende mais ao conflito do que à cooperação. Então, nessa perspectiva do que foi possível fazer, ocorreram avanços, né? A retirada de refugiados, de estrangeiros de Gaza, a abertura dos corredores, também com relação à Ucrânia e Rússia, houve também avanço, né? Agora, o Conselho de Segurança ele é muito limitado pelo seu próprio desenho institucional. São 5 membros permanentes, né? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Tenta-se aumentar, ampliar o número de países permanentes, né? E não se consegue. O Brasil já foi cogitado para ser permanente, a Argentina veta, né? O México também foi cogitado, o Brasil também se posicionaria contra, a Nigéria na África, a África do Sul se posiciona contra, a África do Sul é complicado pelo passado do apartheid para ser membro permanente. No Japão, tem esse objetivo estratégico, a China se posiciona contra, a Alemanha também queria ser membro permanente, tem peso econômico e estratégico militar para isso, mas o passado da Segunda Guerra ainda persiste. Então, é um conselho formado por 5 membros permanentes, os 5 são nucleares, e com estoque grande de armamento nuclear, tanto estratégico como tático, né? E há poder de veto. Então, são 2 problemas. Ele é muito pouco representativo, que só tem 5 membros permanentes, pouco representativo, na minha opinião, e cada um deles tem poder de veto. Mas, mesmo assim, nessa questão dos refugiados, dos corredores humanitários, surgiram, nesses últimos 100 dias, algumas iniciativas interessantes. Professor, para a gente encerrar esse bom papo aqui, eu queria saber a opinião do senhor sobre a imagem que nós vamos ficar desse conflito. Alguns conflitos têm um volume de civis de forma importante que acabam morrendo. Aconteceu na Ucrânia e, se a gente for citar aqui, todos os conflitos entre nações vitima fundamentalmente civis, né, nos ataques que são pseudo-estratégicos e cirúrgicos, mas que atingem prédios, hospitais, entre outras instalações, mas particularmente na faixa de Gaza, que tinha uma quantidade enorme de crianças e monumental de grávidas naquele território. As informações dão conta de que mais de 10 mil crianças morreram no conflito, que está chegando aí perto de 25 mil mortos do lado da faixa de Gaza. Como é que o senhor avalia que nós vamos falar ao longo da história sobre especificamente este capítulo da guerra entre Israel e Hamas?
Ronald, muito grave, muito triste este número, né? Esses números sempre precisam ser checados, né, Ronald? Mas muito grave essa informação. Isso mostra algo, é uma tendência, né? A ação do Estado nas guerras, né? Os Estados, a partir do seu setor de inteligência e mesmo do seu setor estratégico militar, têm que evitar a morte de civis. A eliminação de civis é crime de guerra grave, né? No caso, mesmo sendo uma guerra entre um grupo terrorista, que se diz representante da população de Gaza, que eu não acredito, né, e Israel, esse número de civis eliminados é realmente algo muito, muito sério e triste. Agora, o papel do Estado nas guerras continuará a ser fundamental. O Estado é a máquina de guerra, é o Estado que determina, mesmo em processos internos de guerra civil, como poderia ter ocorrido no Equador nos últimos dias, o Estado ainda é a entidade que deve garantir até a ação militar, mas também o fim da ação militar. Quem assina o armistício entre duas partes, ou uma guerra total, são os estados que participam. A questão é que esses estados estão em crise, né, Ronald? Crise do ponto de vista econômico e financeiro, de endividamento, as sociedades nacionais cada vez mais pleiteando políticas públicas mais eficazes. Então, vivemos tempos difíceis, porque a ordem estatal pós-Idade Média, vamos dizer assim, pós-século XVII, a paz de Westfália, é uma ordem internacional fundada no Estado. O Estado continua sendo quem detém o poder da coerção, e aí a partir das suas forças armadas e policiais, só que os Estados estão partindo, na minha visão, por algumas aventuras do ponto de vista internacional, porque há oportunidades para isso. E tem uma outra coisa, Ronald, os Estados também, e as sociedades nacionais que são representadas por esses estados, elas estão cada vez mais ávidas por dois elementos de poder. Três, na verdade, que é energia, comida e recursos e meio ambiente, né? Vamos dizer, recursos de meio ambiente, né? Então, os estados vão tentar sempre observar essas três variáveis, né? Comida, que é segurança alimentar, energia barata e cada vez mais limpa, e meio ambiente, recursos de meio ambiente. Por coincidência, o nosso país detém muito destes recursos, né? Por isso que o Brasil precisa ficar muito atento também às questões entre estados que formam o sistema internacional atual. Mas os estados, muitas vezes, para atingir esses recursos, a gente for analisar a guerra da Ucrânia, é uma guerra por recursos, sim. É uma guerra por recurso. O governo Putin observa recursos naquela região. Se a gente for observar a questão Israel-Palestina, é uma questão também que envolve recursos, ou pelo menos o planejamento de estruturas ligadas, por exemplo, à produção de petróleo naquela região, que é muito importante para as potências centrais. A questão entre Venezuela e Guiana é uma questão que envolve recursos. Ali é uma região rica em petróleo no meio da floresta amazônica. Então, Sem contar uma parte de recursos privados, né, professor? Porque se a gente for falar da guerra Ucrânia e Rússia, a gente tem que falar também da grande cadeia armamentista que se beneficia, principalmente do lado ucraniano, a partir dos Estados Unidos, né? Nesse levante que há de fortalecimento da indústria armamentista americana, né? Excelente questão. Não só a indústria armamentista, mas a indústria de aço, de petróleo, que estão muito ligadas, né? E também os grandes grupos econômicos, né? Os grandes grupos econômicos estão por trás destes conflitos, né? Estão por trás desses conflitos. E há uma interdependência complexa entre o sistema econômico e financeiro internacional. Então, é tudo muito complicado, tudo muito complicado. Eu, observando o sistema internacional hoje, eu achava que o Brasil estava longe do centro de ruptura, né? Que é a Europa Central, onde está havendo a guerra Rússia-Ucrânia, é o Sudeste Asiático, a situação é grave, vide agora o novo líder a assumir o governo de Taiwan, um líder que tem uma agenda independentista, né? Isso vai incomodar a China. Eu achei que o Brasil estava longe do centro de ruptura. Espero que o Brasil continue, pelo menos em tese, longe do centro de ruptura, mas há uma preocupação hoje, olhando a questão do meio ambiente, que é a proteção e a administração da floresta amazônica, seja brasileira, seja dos outros países que a formam. Então, aí, isso tudo forma um sistema internacional muito fluido, né? Muito indeterminado com relação ao seu futuro. 3h33, professor José Niemeyer, que é coordenador de graduação lá da IBMEC do Rio de Janeiro, de Relações Internacionais. Professor, foi um enorme prazer, primeira vez que converso com o senhor aqui no ar, no Bandeirantes Acontece, foi um prazer, tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades para bater papo aqui, tá bom?
Eu gostei muito também, obrigado pelas colocações. Foi muito fácil fazer a entrevista com você, Rony. Um grande abraço e também um abraço aos assinantes da Rádio Bandeirantes. Valeu, muito obrigado.